O voleibol ele surgiu no estado de Massachusetts e ele foi criado por William George Morgan, que na época era o presidente da Associação Cristã de Moças da região. E ele foi criado porque o Morgan procurava por um esporte para homens de 40 a 50 anos de idade que evitasse confrontos físicos. E quando ele foi criado, ele era bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. As regras eram completamente diferentes. E ele era conhecido só por um esporte de bola, onde o objetivo era você passar a bola pela rede e manter ela sempre em fluxo e movimentando no ar. O primeiro nome que o esporte teve foi Minonet. E ele manteve dessa forma por alguns anos. E a partir de 1922 o jogo começou a mudar e começaram a surgir regras mais parecidas com o que a gente tem atualmente. No início, o vôlei era um esporte majoritariamente praticado pela classe alta da sociedade, mas alguns membros ali da classe média, assim, o que a gente organizaria como média alta hoje em dia, também praticavam o esporte. Eu vou estar falando um pouquinho da história do vôlei no Brasil. Não se sabe ao certo quem trouxe o vôlei para cá, mas acredita-se que ele chegou aqui por volta do ano de 1915, tendo sua primeira partida em Recife. Mas somente no ano de 1923 ele teve seu grande destaque com a organização do primeiro campeonato no Rio de Janeiro, tendo o Fluminense o primeiro clube profissional brasileiro criado. Dando continuação sobre a história do vôlei no Brasil, quando ele foi inserido na sociedade, a parte da população que mais praticava o vôlei era a parte feminina da sociedade, e dessa forma, cerca de 30 anos depois, foi criada a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei. A CBV ela foi muito importante para consolidar o vôlei no Brasil, e dessa forma o vôlei conseguiu um engajamento muito grande e hoje ele é considerado um dos melhores países no voleibol. Com os homens já inseridos no vôlei, só em 1951 foi quando eles tiveram seu grande destaque, que foi no Sul-Americano. Mas só na década de 80 foi quando os homens foram inseridos no cenário mundial. Dessa forma, em 1992, eles ganharam as Olimpíadas de Barcelona com o tão esperado ouro. Na atualidade, ainda com a fama de ser uma das melhores seleções de vôlei, o Brasil tem como, na categoria masculina, uma seleção tricampeã mundial, tendo também 6 medalhas olímpicas, 3 de ouro e 3 de prata. E na categoria feminina, elas são consideradas bicampeãs e têm 5 medalhas, sendo elas 3 de ouros e 2 de bronze. O jogo ele consiste em 5 sets. Os 5 sets, se 4 deles forem empate, o quinto set vai ser decisivo. Dessa forma, cada set não tem um tempo específico, ele pode variar muito de tempo e ganha o time que fizer 3 sets primeiro. Dessa forma, cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença de 2 pontos no mínimo. E são mais algumas outras regras, mas essas são as principais que eu vim passar para vocês. Das principais capacidades físicas que são utilizadas no voleibol. Bom, é necessário você ter uma boa coordenação motora, pernas boas para se saltar, reflexo e força. É muito importante também, na hora do saque, você fazer uma boa leitura da bola, para assim ter um bom movimento na hora do ataque. Caracterizados por esforços bem intensos, de curta duração, seguidos por pausas ou movimentos menos intensos, que permitem a sua recuperação, o voleibol ele exige dos seus praticantes qualidades motrizes, tais como a velocidade, a força, a flexibilidade e a resistência aeróbica. Bom, vamos falar agora sobre alguns dos principais atletas do voleibol internacional e nacional. Começando com Gabi Guimarães, ela tem 26 anos, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem aproximadamente 1,80 m de altura, a posição dela ela joga na ponta
Alguns dos clubes que ela já jogou, ela jogou no 15, no Rexona Sesc Rio de Janeiro e também Minas, e atualmente ela joga no BKF Bank da Turquia. Falando agora sobre alguns dos principais títulos que ela já tem, ela já foi campeã sul-americana infanto juvenil, vice-campeã do Grand Prix da Ásia, bicampeã mineira, vice-campeã da Copa Pan-Americana de Sub-23, campeã sul-americana juvenil também. Fora outros títulos que ela tem. Agora falando sobre outro atleta nacional do vôlei masculino, o Alan Souza. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele tem 27 anos, a altura aproximada dele é de 2 metros. Alguns dos clubes que ele já jogou, ele jogou no Botafogo, no Sada Cruzeiro, no Olímpico Marte, Minas Uptime, também jogou no Sada Unifem, ele jogou no SESI São Paulo. Um dos títulos principais dele, ele já foi campeão metropolitano do Infanto, tricampeão metropolitano juvenil, campeão da Taça Paraná Juvenil e campeão sul-americano juvenil, entre outros também títulos. Agora falando sobre atletas do vôlei internacional, vamos começar com a Brandyn Martins, que joga atualmente no Litil Praia Club, tem aproximadamente 2 metros de altura, tem 28 anos e ela vem da República Dominicana. E ela já se destacava na seleção do seu país quando atuava na categoria base. A posição que ela joga é ponteira. Ela foi campeã mundial da Sub-20 em 2015 e eleita a melhor jogadora da competição. Ela também já havia sido medalhista de prata no Mundial Sub-23 em 2013. Agora vamos falar sobre outro atleta do vôlei internacional e é o Matt Anderson. Ele nasceu em Buffalo, Nova York, Estados Unidos, tem aproximadamente 2 metros de altura e a posição que ele joga é como ponteiro, passador, barro-posto. O clube atual dele é o Zenit Kazan e em 2019 a seleção dos Estados Unidos foi vice-campeã da Liga das Nações e Anderson recebeu o prêmio MVP da competição. Curiosidades sobre o voleibol. A primeira curiosidade é que o Dia Nacional do Esporte é comemorado dia 26 de junho. E quando o esporte começou a ser praticado, no início, as bolas eram feitas com câmeras de bola de basquete cobertas com couro, então elas eram muito pesadas de verdade, muito diferente do que é hoje em dia. E outra curiosidade é que, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados estadunidenses jogavam vôlei durante uma batalha e outra. A primeira disputa entre países aconteceu entre a China e o Japão, em 1927. Nessa época, os times tinham 9 jogadores cada, que não é como hoje em dia. E o primeiro Mundial masculino aconteceu em 1949, e foi na Tchecoslováquia. E a última curiosidade é que em 1993 a seleção brasileira foi campeã da Liga Mundial de Vôlei, derrotando a Rússia no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Agora eu vou falar sobre as notícias das Olimpíadas de Tóquio 2020/2021. O Japão proíbe a entrada de turistas estrangeiros. O comitê que organiza a Olimpíada de Tóquio informou que neste sábado, dia 20, o Japão proibiu a entrada de turistas estrangeiros no país durante as competições, para evitar aumento de contágios pelo coronavírus. A Olimpíada está prevista para acontecer entre os dias 23 de julho a 8 de agosto deste ano. O comitê anunciou a devolução de cerca de 600 mil ingressos comprados no exterior, mas que cancelamentos de passagens e hospedagem não serão ressarcidos. Os Jogos Paralímpicos também foram adiados e devem acontecer entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro deste ano. Jogos de Tóquio. COI vai comprar vacinas da China para atletas olímpicos. O presidente do Comitê Olímpico Internacional COI, Thomas Bach, anunciou nesta quinta-feira, dia 11, que a China fornecerá vacinas contra o Covid-19 para atletas da Olimpíada. Revezamento da tocha para os Jogos de Tóquio corre risco de ser suspenso. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio declarou nesta quinta-feira, dia 25, que pode suspender o revezamento da tocha olímpica, se houver sinais de aglomeração. A tradicional corrida cerimonial com restrições
começará no dia 25 de março e percorrerá o Japão. Será transmitido ao vivo para impedir ajuntamento nas ruas. Confira como ficaram os grupos do vôlei para a Olimpíada de Tóquio 2020. O masculino do Brasil, ele vai em busca da 4ª medalha de ouro na Olimpíada e o feminino vai lutar pelo 3º título olímpico. O masculino do Brasil ficará no grupo B, juntamente com a Rússia, França, Estados Unidos, Argentina e Tunísia. E o feminino ficará no grupo A, junto com o Japão, Sérvia, Coreia, República Dominicana e Quênia. Eu sou a Laine Gomes e essas foram as notícias das Olimpíadas de Tóquio.